Eu saúdo os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rosival, para quem não me conhece, parte da Family Church em Palm Beach Gardens, pastor Watson Vasconcelos, pastor da igreja, e cooperamos na obra do Senhor ali nos estudos bíblicos nas quarta-feiras. Então, se você tendo a oportunidade, vivendo na região de West Palm Beach, venha nos visitar. Neste momento não temos os cultos devido à situação do coronavírus, do isolamento que precisamos fazer. Mas vamos à palavra de Deus. Ansiedade. Como lidar com essa ansiedade? Como lidar com essa situação? E nós vamos ver os conselhos de alguém que passou por situações assim, por essa situação e escreveu agora. Nós vamos estar lendo em Filipenses no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9. São conselhos do apóstolo Paulo. Lembrando os irmãos que a ansiedade não é coisa nova. Jesus mesmo tratou disso com seus discípulos em Mateus capítulo 6. Ele diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um dia. Então, o que você está vivendo não é algo novo. O que nós estamos vivendo não é algo novo. A ansiedade durante toda a existência da humanidade é parte da natureza humana. Mas vamos à palavra de Deus, o apóstolo Paulo, Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja de Filipos, aos filipenses. E ele não está escrevendo uma teoria. O apóstolo Paulo, como aprendemos com o pastor Juarez nas quarta-feira que estudamos o livro de Atos, nos nossos estudos bíblicos, o apóstolo Paulo havia sido preso em Jerusalém, foi levado para a Judéia, onde passou 2 anos preso em sua casa. Após esses 2 anos, ele apelou para a Corte Suprema, que seria apelar para César, e foi levado então para Roma para ser julgado perante César. Nessa sua viagem, ele sofreu um naufrágio, foram muitos dias de dificuldade no mar, o navio se arrebentou, foram parar em uma ilha e finalmente o apóstolo Paulo chegou na sua casa. Então, ele aprendeu a lidar com a ansiedade, porque 2 anos preso na Judéia, esperando para ser transferido para Roma, e agora preso em sua casa em Roma, esperando o momento chegar para ser julgado por César. Então, ele teve aquela ansiedade que todos passam, e ele aprendeu, e agora ele escreve aos Filipenses dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vai dizer que talvez a sua situação seja uma situação especial. E o apóstolo Paulo diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele sabia do que estava falando, de alguém que esteve preso em sua casa por um período, esteve preso, esperando, e agora ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e ele dá o conselho de como lidar com essa situação. E aqui na palavra, no versículo 6, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração. Primeiro conselho do apóstolo Paulo: para lidar com a ansiedade é necessário orar. Conta para Deus a sua situação em oração. Diga para o Senhor o que está passando, o que está afligindo o seu coração. Leve diante de Deus a sua situação. Então ele ensina aqui que a primeira coisa para se lidar com a ansiedade é orar. Ainda no mesmo versículo, continue pela súplica. Suplicar. Chega um momento que é necessário suplicar. A sua situação você não está vendo. A Bíblia, por todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, o próprio Jesus ensinou a jejuar, clamar. Clama-me e responder-te-ei. Há um momento que às vezes a oração, você está orando, você não está sentindo alívio, é necessário agora você clamar, você se dedicar mais, buscar a Deus de coração em clamor. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo: a terceira coisa para lidar com a ansiedade, ele fala pela oração, primeiro, pela súplica, segundo, e o terceiro, com ações de graça. E eu creio que essa seria a parte mais importante. Para lidar com a ansiedade, você precisa
ser agradecido. Quando você é agradecido, você lembra de coisas que Deus já fez na sua vida, como Deus agiu a seu favor no passado. Quando você está agradecendo, você está testemunhando para você mesmo aquilo que Deus já fez no passado a favor da sua vida. E quando você testemunha, os seus ouvidos estão ouvindo e começa a gerar a fé dentro do seu coração, porque Deus agiu ao meu favor no passado, então eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Tem um hino que cantamos que diz: conte as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma,